a carta de Paulo aos Efésios. A história de como Paulo veio até a cidade de Éfeso é bem interessante. Você pode ler a respeito disso em Atos 19. Éfeso era uma cidade enorme e era o epicentro de adoração da maioria dos deuses greco-romanos. E por mais de 2 anos, Paulo teve uma presença missionária muito intensa lá, e muitos se tornaram seguidores de Jesus. Anos depois, após ser aprisionado pelos romanos, Paulo escreveu essa carta. O fluxo de pensamento dela se divide em 2 metades bem claras. Na primeira metade, Paulo explora o Evangelho, como toda a história atingiu seu clímax em Jesus e na criação da comunidade multiétnica dos seus seguidores. A segunda parte da carta é conectada à primeira pela palavra portanto, e nela Paulo explora como a história do Evangelho deve afetar nossa forma de viver, cada parte da nossa história de vida, pessoalmente, nas nossas vizinhanças, nas comunidades e nas nossas famílias. Então vamos entrar aqui para ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um lindo poema judaico, onde Paulo louva o Pai pelas coisas maravilhosas que ele tem feito em Cristo Jesus. Desde a eternidade, o Pai tem o propósito de escolher e abençoar um povo de aliança. Pense na família de Abraão, em Gênesis 12, do 1 ao 3. Mas agora, através de Jesus, qualquer um pode ser adotado nessa família. A sua morte cobre nossos piores pecados, nossas piores falhas, e nele nós encontramos a graça de Deus. De fato, Paulo diz, essa graça proporcionou uma nova forma de compreender cada parte das nossas vidas. No capítulo 1, verso 10, ele diz que o propósito era fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. E Cristo significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma enorme família de homens e mulheres restaurados, que são unidos em Jesus, o Messias. Paulo diz que esse propósito divino se tornou claro quando nós entramos nessa família. E aqui ele está se referindo à etnia judaica da família de Abraão. Mas então, Paulo fala sobre como vocês, e aqui ele está falando dos gentios, vocês também ouviram sobre Jesus e a salvação através dele. E vocês também foram trazidos para essa família, pelo trabalho do Espírito Santo. Ele está falando dos eventos relatados em Atos, quando o Espírito de Deus uniu judeus e gentios em uma única família em Cristo. É exatamente como Deus prometeu a Abraão muito tempo atrás. Note também como nesse poema Paulo começa falando sobre Deus, o Pai, e então sobre Jesus, o Filho, e aqui no final sobre o Espírito. Os 3 trabalham juntos na medida em que Paulo conta a história do Evangelho. É muito legal. Depois do poema, Paulo prossegue com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas saibam sobre, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho, que eles sejam encorajados pelo mesmo poder que ergueu Jesus dos mortos e o designou cabeça de todas as coisas. Agora, no capítulo 2, Paulo volta e desenvolve algumas ideias-chave sobre os poemas do capítulo 1, especialmente a graça de Deus e essa nova família multiétnica de Jesus. Ele reconta a história de como esses cristãos gentios conheceram Cristo. Antes de ouvir sobre ele, eles estavam vivos fisicamente, mas espiritualmente mortos. Estavam presos a uma vida sem propósito, cheia de egoísmo e pecado, e estavam iludidos por forças espirituais do mal. Mas Deus, em seu grande amor e misericórdia, maravilhosamente os salvou, perdoou todos os seus pecados e uniu as suas vidas à vida do Cristo ressurreto, trazendo-os de volta à vida também. Então agora, como novas criaturas em Jesus, eles têm a alegria de descobrir esse novo chamado e os novos propósitos que Deus definiu para eles. Eles não apenas vão refletir a glória de Deus, mas também foram convidados a se unir a uma nova família. Antes de ouvir sobre Jesus, esses gentios não estavam apenas separados de Deus, eles estavam separados do seu povo da aliança, da família de Abraão, e por uma razão bem prática. Os mandamentos da aliança no Sinai formaram um limite em torno dessa família. Eles eram como uma barreira que manteve a maior parte dos gentios para fora. Mas em Jesus, as leis da Torá foram cumpridas e essa barreira foi removida. Os 2 grupos étnicos se tornaram, como Paulo coloca,
uma nova humanidade que vive unida em paz. Paulo prossegue no capítulo 3 e se maravilha com o papel único de espalhar essas boas novas aos gentios. E mesmo preso, ele agradece a Deus pela chance de ver essa família da aliança crescer tanto. E ele fecha essa primeira metade da carta com outra oração. Dessa vez, ele pede para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para abraçar e compreender o amor de Cristo por seu povo. A segunda metade da carta inicia com Paulo mudando de rumo, e ele desafia o leitor a responder à história do Evangelho através da sua própria história de vida. No capítulo 4, ele se concentra no dia a dia da igreja. A igreja é uma grande família com vários tipos diferentes de pessoas, mas ele enfatiza que elas são um. E um é uma palavra-chave nesse capítulo. Eles são um corpo que é unido por um espírito. Eles têm um Senhor com uma fé. Eles têm um batismo e creem em um Deus. É muita unidade. Contudo, Paulo diz, unidade não é a mesma coisa que uniformidade. Ele vai em frente e explora como a nova família de Cristo consiste de muitos e muitos tipos diferentes de pessoas, e todas elas são capacitadas pelo Espírito Santo, cada uma usando seus talentos e paixões únicos para amar e servir umas às outras e construir a igreja. E aqui ele usa duas metáforas bem legais. A primeira estabelece a igreja como um novo templo. E a segunda é que todos estão formando um novo homem, no qual Jesus é a cabeça. E esse novo homem é a metáfora que ele leva para os próximos 2 capítulos. Paulo desafia cada cristão a se despir do velho homem, como se fossem roupas velhas, e vestir o novo homem, no qual a imagem de Deus está sendo restaurada. E ele elabora uma longa sessão onde compara o velho e o novo homem. Em vez de mentir, o novo homem fala a verdade. Em vez de se irar, ele pacificamente resolve seus conflitos. Em vez de roubar, o novo homem é generoso. Em vez de fofocar, ele encoraja as pessoas com suas palavras. Em vez de se vingar, o novo homem perdoa. Em vez de satisfazer cada impulso sexual, o novo homem cultiva o domínio próprio dos seus desejos carnais. Em vez de se embriagar, o novo homem se coloca sob a influência do Espírito de Deus, e ele ilustra essa influência de 4 formas diferentes. As 2 primeiras têm a ver com cânticos, cânticos de comunhão, mas também cânticos individuais. E é muito interessante ver que a primeira coisa que Paulo pensa sobre como o Espírito trabalha na vida do povo de Cristo é com cânticos. O terceiro sinal da influência do Espírito é ser grato por tudo. E o quarto é que o Espírito leva os seguidores de Cristo a se colocarem abaixo dos outros e a considerarem os outros mais importantes do que eles mesmos. E Paulo, na verdade, expande esse quarto ponto mostrando como ele funciona em um casamento cristão. A esposa que segue Jesus é chamada para respeitar seu marido e permitir que ele se torne responsável por ela. E o marido é chamado para amar sua esposa e usar essa responsabilidade para abrir mão da sua agenda egoísta e colocar o bem-estar da esposa acima do seu. Paulo diz que é esse tipo de casamento que reencena a história do Evangelho. As ações do marido imitam Jesus, o seu amor e autossacrifício. E as ações da esposa imitam a igreja, que permite que Jesus a ame e a renove. Paulo, então, aplica a mesma ideia para os pais e filhos e para os escravos e mestres. Paulo finaliza a carta lembrando esses cristãos da realidade das forças espirituais do mal. São seres que tentam enfraquecer e minar a unidade do povo de Cristo e comprometer o novo homem. Paulo os desafia a se manterem firmes e vestirem o conjunto metafórico de uma armadura, que ele descreve em detalhes. Paulo tirou essa armadura do livro de Isaías, quando o rei messiânico é retratado. Portanto, agora, como seguidores do Messias, precisamos nos apropriar dos atributos dele, já que formamos o corpo de Cristo. Na prática, eu acho que Paulo está tentando dizer para os cristãos começarem a formar hábitos, para proativamente usarmos a oração, as escrituras e os relacionamentos uns com os outros no nosso próprio crescimento como seguidores de Jesus. E essa é a carta de Efésios, bem poderosa. É quando Paulo resume toda a história do Evangelho e retrata como ela deve remodelar cada parte da nossa história de vida.